Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema bem legal sobre os 7 corpos. Você nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Me acompanha que eu vou te explicar. Você não tem somente só esse corpo físico que você consegue ver, existem vários outros corpos. Eu vou te provar e te mostrar como isso funciona na prática, tá bom? Você sabe onde fica seu projeto de vida? Eu também vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou falar os problemas que acabam acontecendo na sua vida por você não entender esse tema. Se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, já deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários o que você tá achando. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e vamos lá para o nosso tema de hoje. Esse tema é específico da área holística, quem já trabalha com isso, mas é um tema que eu acho que todo mundo devia conhecer, porque ele mudou a minha vida. Então eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. Então me acompanha até o final que vai ficar cada vez mais claro. O que acontece? Vamos imaginar, conceituar do que a gente é feito. Você já parou para pensar do que a gente é feito? Se a gente olhar o nosso corpo físico é composto por oxigênio e hidrogênio, cerca de 76% do nosso corpo físico. Ou seja, a nossa água, que muitos falam, né? Nosso corpo é composto de água. De onde vem? Vem desse hidrogênio e desse oxigênio. Quando a gente vem falar dos outros elementos, a gente vem trazendo o carbono, que é outro elemento que está no nosso corpo. Cerca de 17,5% é carbono. O nitrogênio é cerca de 2,5% do nosso corpo. E o cálcio que eu achei que era uma parcela grande, né, devido aos nossos ossos e tudo mais, é só 1,5%, né? E os outros elementos? Vamos pensar que todos esses que eu trouxe até agora, 5, compõem 97,5% de todo o nosso corpo físico. Os outros 2,5% é fósforo, potássio, sódio, cloro, entre uma outra infinidade de elementos, tá? O problema é que a gente não é só composto por um aglomerado de elementos químicos, né? Que ainda assim estruturado de uma forma complexa, harmônica, sem dúvida existe um plano divino, uma evolução. E a gente tem inúmeras provas de uma inteligência unificada maior que envolve todo esse sistema, né? Só basta abrir os olhos para ver, quem tiver olhos para ver, né? Mas a matéria, como eu já disse em outros vídeos, é apenas uma pequena fração, uma pequena parcela do que realmente constitui a gente, né? Se a gente for parar para pegar as moléculas que constroem o nosso ser, a gente vai se deparar que o ser humano é constituído por muito mais que isso. Mas então o que constitui o ser humano, né? Esse é um tema muito antigo, é mais antigo que andar para frente. Só que é muito restrita a um número de pessoas, então não restrito no sentido de não ter informação, mas é um tema que fica muito fechado nesse meio holístico, como eu falei, e eu quero ampliar isso para o maior número de pessoas possíveis, né? Explicando da maneira mais simples que eu conseguir, porque esse é um tema muito vasto e muito amplo, tá? O que acontece? É tão antigo que a crença da divisão do homem em corpos sutis, ela vem a partir de uma cultura, né? A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo a crença em si, a crença espiritual, o indivíduo, ele começa a pressupor uma existência de corpos que transcendem o plano físico. Então, eles começam a olhar para a crença e começam a falar, não é possível que exista só isso que a gente pode ver, só esse físico, né? E começam a fazer questões, se questionar sobre a morte, sobre o que tem todos esses planos espirituais. E entre uma das linhas mais difundidas nesse processo é a teoria dos 7 corpos, né? É uma divisão setenária do homem, muito, muito antiga, que ela é compartilhada por culturas ocultistas, espiritualistas, como a teosofia, por exemplo, né? E vamos tentar experimentar a vivência desses corpos, tá? Então eu vou começar, para trazer como exemplo para vocês na prática, eu vou começar a cantar uma musiquinha, né? E eu quero que vocês continuem essa musiquinha mentalmente na cabeça de vocês. Continuem cantando essa musiquinha mentalmente, tá?
Então eu vou trazer uma música assim. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Continuem. Percebem que vocês estão cantando no mental de vocês? Mas ao mesmo tempo vocês estão me ouvindo? Mas ao mesmo tempo vocês também estão pensando no que eu tô dizendo? Só aí a gente já consegue perceber 3 mentes, entre aspas, né? O que é interessante disso tudo? É que não é só a mente. Porque percebe que você, quando eu falei essa música, deu uma reação, nossa, eu nem lembrava mais dessa música, nossa, que legal essa música, nossa, eu canto pro meu filho. Veio uma sensação, uma memória, uma lembrança. Então, enquanto você estava fazendo tudo aquilo que eu falei, você também estava sentindo? Veio a imagem da borboletinha na cozinha, na sua cabeça? Você também visualizou uma imagem? Percebe como é muito mais que 3 no processo que vai acontecendo? É muito interessante isso, né? Então, o que eu quero trazer é que é muito mais que somente a nossa mente, né? É muito além disso. E é isso que a gente vai entender aqui hoje. Lembrando que esse vídeo que eu trago aqui para vocês é só uma forma bem simplificada, bem rascunhada desse estudo de muitos anos e profundo referente a isso. É preciso muita dedicação para entender exatamente como funciona cada um desses processos, mas eu tô trazendo a forma mais simplificada que eu consigo para vocês aqui hoje, mas não deixando de ser profundo, tá bom? Então, resumindo, nós somos formados por 7 corpos. E nesses corpos estão a base de tudo que é necessário para a gente viver essa experiência na Terra. Essa experiência como seres humanos, tá? Então, eu vou começar explicando os corpos do físico para o sutil, tá? Para ficar mais fácil, porque é mais fácil das pessoas entenderem. Vamos para o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? O nosso corpo físico, como eu comecei o nosso vídeo falando das composições químicas, ele é um composto por músculos, cartilagem, tecido, adiposo, é formado por epitelial, é formado por órgãos conjuntivos, é formado por uma série de sistemas, órgãos, glândulas, que a gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue perceber. Ele é somente uma manifestação para o nosso espírito. Então, como se fosse um veículo, é um veículo pelo qual o espírito se manifesta. O corpo físico é aquele que você vê esticado num caixão. Não tem nada, é somente aquilo. Uma caixa de ossos, cartilagem, pele, tecidos, órgãos e sistemas. É aquilo ali, né? Uma carcaça de carne, né? É o veículo para a manifestação do planeta. Esse corpo, ele foi criado para se adaptar ao planeta Terra. Se você parar para pensar que quando a gente vai no oceano, mergulhar no oceano, a gente precisa pôr todo um equipamento para mergulhar, certo? Porque aquele ambiente é diferente do que o nosso corpo está acostumado. Então a gente vai pôr um tubo de oxigênio, a gente vai colocar uma máscara, a gente vai colocar roupa apropriada para não perder temperatura. E aí a gente se prepara para entrar naquele outro universo no mesmo planeta. O nosso corpo ele foi criado, projetado, organizado para o espírito conseguir se materializar e se manifestar nesse plano terrestre que nós estamos, certo? E ele foi também necessário, projetado para captar esse magma da Terra, que é essa energia que vem do planeta, que vem de dentro do planeta. Tem muita gente que fala, anda descalço, né? Pra você conseguir sentir a Terra, relaxar. Por quê? Porque é justamente deste centro que traz e que puxa essa energia do planeta Terra. Então, ele é composto por todo um sistema eletromagnético. Por que eletromagnético? Ele puxa a energia do magma da Terra e ele conecta com o elétrico do espírito, do divino, do mais sutil. Então, nós somos seres eletromagnéticos, tá? Para essa existência atual. Ele é um instrumento que age em função de comandos do nosso corpo sutil. Então, o corpo sozinho, como eu disse lá do caixão esticado, ele não faz nada sozinho. Ele precisa dos outros corpos mandando impulsos elétricos para o espírito que está nesse corpo, neste veículo, poder se manifestar, pensar, agir, comer, enfim, tudo que a gente faz aqui, certo? E aí a gente começa a ir para o segundo corpo.
Esse corpo já não é possível ver com esses olhos, né? Somente algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade apurada que conseguem perceber esse outro corpo, que é o corpo duplo etérico, né? Esse corpo, eu gosto de brincar que é um nosso fantasminha, né? Porque ele é um campo, ele é um corpo vital que tem o mesmo formato do nosso corpo físico, tá? É ele que recebe todas as informações dos nossos outros corpos e ele que faz o intermédio, a ligação do que acontece no nosso corpo físico, que a gente recebe no físico, no toque, para os outros corpos. Isso vai ficar mais claro quando eu conseguir explicar os outros para vocês. Quanto dos mais sutis para o corpo físico. Ele que faz ele que intermedia, né? Esse corpo, ele é um receptor de todas as cargas energéticas mais densas do indivíduo. Então, você já foi em algum lugar e você falou, nossa, não tô me sentindo legal nesse lugar. Como? Ninguém te tocou, ninguém te feriu, ninguém falou nada pra você, mas você sentiu, percebe? Então, esse sentir é o que o corpo do pretérito que está junto a você, né? Ele vai captar essas informações do ambiente, ele vai captar essas energias do ambiente, do outro para com você, ele vai fazer essa troca, ele é o que compõe essa carga mais densa do indivíduo. Também é onde ficam os nossos chakras. Os chakras são vórtices de energia, mas eu não vou especificar exatamente cada um, porque tem um vídeo aqui no canal exatamente explicando sobre cada um dos chakras. Se você não viu, vai lá ver. Ele tem os chakras, mas basicamente são vórtices de energia que vão regulando o nosso sistema, tanto físico quanto a parte mais sutil, né? E o que acontece? Os processos kármicos de doenças, né? É um expurgo de energia, né, que fica preso em outros corpos, que esse corpo vai passar para o físico para poder expurgar essa energia. Então, quando você tem um trauma, quando você tem uma energia que fica muito densa, muito presa nos outros corpos, vai acumulando, isso vai descendo e passa pelo duplo etérico. E nesse duplo etérico ele manda para o físico como uma forma de expurgar, jogar para fora aquilo que está preso nos outros corpos, certo? Então a doença é bem simplificada, é mais ou menos isso. É uma manifestação do que ficou preso ou acumulando nos outros corpos. E o que acontece? Se o indivíduo ele trilha um caminho de postura divina, dentro das leis universais, esses bloqueios não são somatizados, né? É aquela velha história que eu acho que eu já falei em algum vídeo. O passarinho pode pousar na cabeça, mas não pode fazer o ninho. Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva, você pode ficar com o que você quiser. Mas depende do tempo que você vai ficar nessa vibração, nessa energia, para ir acumulando e formando blocos para ir materializando na sua vida física. E eu falei vida física, não só corpo físico, na sua vida, corpo e vida física, para você perceber que você tem que sair daquela energia. Mas eu só tô pincelando aqui, o nosso foco é os 7 corpos, ok? Aí a gente vai pro terceiro corpo, que é o corpo astral ou corpo emocional. Você vai encontrar com esses dois nomes, tá? Mas é a mesma coisa. O corpo emocional, ele é vibracional, ele vibra. Ele não necessariamente tem um formato de entender, ele vai por vibração, a energia dele é por vibração, ele vai no movimento de atração e repulsão, né? E é a partir dele que vai ser composto o nosso corpo físico. Então, quais características, personalidade aquele ser tem que ter, quais são os sentimentos e as emoções que ele precisa, e a partir desse corpo vai se criando o nosso molde, que é o duplo etérico, que vai projetar o corpo físico, tá? Fica comigo que depois eu faço a volta para você entender melhor como isso funciona. Esse corpo emocional ou astral é aquele que sente as dores e os prazeres, né? É o corpo que transmite pulsos elétricos para o nosso sistema nervoso. É ele que manda para o nosso cérebro as informações emocionais.
do que a gente vai sentir ou deixar de sentir, certo? Esse corpo é o que viaja no campo astral. Então, você já ouviu falar de trabalhos mediúnicos, conscientes ou inconscientes, né? Onde o médium se desdobra, né? Desdobra os corpos. Desdobrar os corpos é como se você descolasse um pouco esses outros corpos. E é este emocional que se afasta um pouco para buscar a informação, fazer o trabalho mediúnico, né? Fazer a viagem astral. Não sei se vocês já ouviram falar de viagem astral, projeção astral. É esse corpo que vai fazer este movimento para buscar a informação. Fazer o trabalho mediúnico, fazer aquele trabalho de cura energética espiritual, certo? Então, os nossos traumas, os que causam esses bloqueios energéticos intensos ou não, ficam presos nesse corpo. Por isso que falam que não tem tempo e espaço para um trauma. Se você pensar no seu trauma ou algo que aconteceu com você muito ruim, você vai sentir a vibração hoje, como se tivesse acontecido hoje. Porque esse corpo emocional não tem tempo e espaço. Ele sente a tristeza ainda hoje, ele sente a mágoa ainda hoje, ele sente a rejeição ainda hoje, né? Ele vibra na frequência das emoções, percebe? E aí a gente vai para o corpo do mental inferior, também chamado de mental concreto, também chamado de mental racional, tá? É a mesma coisa. Então você vai ver aqui no canal, cada hora eu dou um nome diferente, porque as pessoas dão nomes diferentes só para confundir, mas é tudo a mesma coisa. Esse mental inferior é o banco de dados da educação que a gente recebeu para a reencarnação atual, para a vida atual. Então ali tem um monte de informações intelectuais, mentais e racionais, né? É ali que ficam os nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição, né? Em desequilíbrio, ele vai gerar conflitos no nosso campo emocional. Então eu penso tanto que fica tão acumulado cheio e vai me trazer, começar a vibrar o corpo emocional das sensações. Então percebe, nenhum corpo é separado. Eu tô trazendo de uma forma didática para vocês entenderem as projeções, né, com a imagem, mas todos eles estão conectados, interligados, emaranhados de certa forma. Quando afeta um, acaba gerando alguma coisa em outro, tá? Esse mental inferior é onde fica o nosso ego, né? A nossa individualidade. E aqui eu não quero trazer a concepção de ego como uma coisa ruim. O ego é aquilo que forma a nossa individualidade, quem nós somos nesta reencarnação, nesta vida atual. Se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou branca, se eu sou preta. É esse corpo que fica o nosso ego, a nossa individualidade. Eu não quero trazer um conceito de ego como uma coisa ruim. O ego é o que o que traz a nossa individualidade, o que faz nós sermos indivíduos diferentes do ciclano ou do beltrano. É o que traz as nossas características próprias, para ser um ser único na nossa manifestação, né? E aí, ele tem a função de planejar, de administrar, de executar o projeto de vida do mental superior, que eu vou falar sobre isso, e dos outros corpos seguintes. Então, é ele que vai planejar que características se o fulano ou a fulana tem que ter para fazer o que ela precisa fazer nesta vida. É ele que vai pensar em tudo isso, organizar que tipo de indivíduo ele tem que ter ou ela tem que ter, que características mentais, racionais essa pessoa precisa ter para se manifestar da melhor forma, né? E aí a gente começa a entrar no mental superior, que é o quinto, também chamado de mental causal ou mental abstrato, tá? É o banco de dados onde fica o nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida fica ali. O que esta pessoa, o que este espírito veio manifestar no planeta Terra, como projeto pessoal e como projeto do todo. É ali que fica armazenada essa informação. Ele fica registrado todas as informações que eu preciso para trabalhar da melhor forma nesta vida, né? Nesta vida atual. É um corpo onde a gente tem acesso a ele, a gente tem acesso tranquilamente a ele, mas a gente precisa de treino, porque a gente não foi treinado, ninguém falou sobre isso com a gente.
desde a infância. Então a gente tem dificuldade de acessar isso, mas dá para acessar de forma tranquila, desde que a gente treine isso, tá? É onde esse corpo é onde fica a nossa inspiração de vida, né? É onde tem é onde traz uma formulação para todos os sistemas existentes, todas as descobertas no campo científico, filosófico e tecnológico, é a partir desse mental superior. Então, um cientista vem com um projeto de vida de ter a descoberta aí X, Y e Z. É lá que fica armazenado essas informações. Esse é o corpo que vai moldar todas as experiências que eu vou passar, que eu preciso passar. Então, o ciclano precisa passar por X, Y e Z. Para aprender isso, isso, isso. Para ter uma evolução melhor assim, assim, assado. Para contribuir com o planeta, com a comunidade, com a família dele, assim, assim, assado. É ali que ficam todas as informações, né? E aí a gente vai para um corpo búdico. O corpo búdico, o sexto corpo, ele é a manifestação da alma, só que de uma forma um pouco mais densa. Mas ainda assim é um pouco sutil para ser considerada material, entende? Ainda é densa, mas não significa que seja material. Já é chegando a um plano bem sutil, né? Para ficar mais claro, é mais ou menos assim. Ele se encontra já numa quinta dimensão, né? Onde a matéria é universal, não depende mais de tempo, espaço. Todas as memórias de toda a nossa vida atual, vidas anteriores, seja encarnado ou desencarnado, vivo ou em outros planos dimensionais, seja ancestralidade, não importa como você entenda, todas as memórias de presente, passado e futuro, fora desta vida, que vão muito lá atrás, de quando a gente ainda era um espírito, de quando a gente vivia em outros corpos, em outras realidades paralelas, realidades concomitantes e etc. Tudo fica armazenado nesse campo búdico. Ele tem todas as informações de tudo desse espírito, né? É a memória do ser divino como um todo. E nele compõem as três almas: a da consciência, a da intuição e a da moral. É ali que fica. É nesse corpo que a gente tem o déjà vu. Quando a gente tem o déjà vu, a sensação de déjà vu, é um breve acesso que a gente teve a esse campo búdico, né? Que a gente fala, parece que isso já aconteceu. A gente puxa, porque geralmente aconteceu e é um breve acesso a esse registro, né? E o nosso último corpo, que é o corpo átmico, ou alma, como alguns chamam, né? É ali a nossa centelha divina, é o princípio vital de tudo. É a parte onde se encontra Deus, o divino, o universo, como você queira chamar, tá? É ali, é amor puro, é luz pura, é o todo. Essa parte é infinita, né? E a sua manifestação é divina, é do todo, é um corpo de pura luz. O corpo Atma, ele habita dentro de nós. É um corpo que é impossível ser encontrado, porque é como se fosse a semente de uma laranjeira. Se você plantar essa semente na terra e passar um tempo e você for ver essa semente, você não vai mais encontrar semente. Já vai ter um broto ali. E onde está a semente? Ela se transformou no broto, que depois vai se transformar no caule, nas raízes, nas folhas e na laranja. Se você for procurar semente, ela tá nesse todo, desde da raiz até a folha, até o fruto. Entende? Então essa centelha divina é a semente divina que faz brotar todos os outros corpos. E tudo nasce a partir daí. É a base da informação. É a informação primordial. É o DNA de tudo se cresce a partir dela. Para ficar um pouco mais fácil, vamos rapidamente fazer o processo inverso. O processo inverso, pensa assim, você tem de forma bem resumida, bem rápido. Você tem a centelha divina, que é o todo, a manifestação de Deus. O foco principal, onde tem todas as informações necessárias do todo. A partir dessa informação, é como se você descesse mais um pouco
Como a gente fala da primeira semente, onde você tem o esperma, o óvulo, aí junta e fecunda e aí começa a fazer as divisões. Pensa na semente, quando você tem essa semente do todo e essa semente, essa manifestação divina quer se manifestar de alguma forma aqui no planeta Terra. E aí, cria-se o corpo búdico, que é o corpo onde vai ter todas as informações necessárias de um ser, de um tipo de manifestação, de todas as encarnações que viveu, de um espírito, de todas as encarnações que viveu, ancestralidade, encarnado e desencarnado. A partir disso, forma-se um novo corpo, né? E neste novo corpo nós temos o mental superior. Neste mental superior, começa a se entender, ok, temos essa informação toda desse registro inteiro, desse grande arquivo. O que disso a gente precisa manifestar nesta existência para a evolução do indivíduo e do todo? Precisamos X, Y e Z. Então, vamos pegar uma parte deste arquivo, vamos pegar só essa parte, vamos descer, vamos misturar isso, ó, precisa aprender isso, precisa aprender aquilo, ó, isso daqui, né, essa daqui não aprendeu direito, então precisa aprender, isso daqui vai ajudar a humanidade, ok. Isso daqui faz parte desse projeto que eu acho que dá para encaixar. Vai se pegando tudo isso, misturando, e nisso vai se encontrar o que precisa ser manifestado. Qual que vai ser o projeto de vida, qual que vai ser a missão de vida, a missão de existência. Qual que vai ser a personalidade, as características, tudo que é necessário. E a partir disso forma-se o mental inferior. No mental inferior ele vai falar assim, ok, eu tenho o projeto de vida na minha mão, como eu vou manifestar? Eu preciso pensar, porque o mental inferior lembra que é o racional, eu preciso pensar numa forma, que corpo que essa pessoa precisa, que emoções que essa pessoa precisa ter, que elementos que vão ter que compor o corpo dela, que personalidade, que experiências, que família, que país, que cultura esse ser vai precisar. A partir disso, ele projeta e ele cria-se um planejamento dentro do seu mental inferior. O ego é a individualidade. Este vai ser o ser, esta vai ser a manifestação, né? A partir disso, cria-se o corpo emocional, que o mental pensou. Então, ele precisa de X e Y emoções. Ele vai ser mais quieto, ele vai ser mais contido, ele vai ser mais falante, ele vai ser mais alegre, ele vai ser mais sério. O que ele precisa para manifestar no projeto? Então, cria-se o corpo emocional com as emoções que aquele indivíduo precisa. Passando por um cinturão zodiacal, que muitos conhecem como signos, mapa astral, passando por um cinturão zodiacal, onde vai trazer forças e elementos para aquela pessoa, para ela conseguir se manifestar da melhor forma. Cria-se o corpo emocional. Com o corpo emocional, vai se criar o duplo etérico, que é o fantasminha, é o que eu chamo de MOB. Modelo organizador biológico, onde ali vão ter todas as informações de como aquele indivíduo precisa se desenvolver, né? E algumas doutrinas falam que quando a mulher fica grávida, a partir daquela semente física, encaixa-se ou encosta o MOB, modelo organizador biológico, que é o duplo etérico, e este bebê vai começando a entrar no formato do MOB, e vai se desenvolvendo a partir daquelas informações já dadas pelos outros corpos. Então é este que vai regular como vai ser os chakras, como vai ser as glândulas, como vai ser o corpo físico, e ele vai projetando para o bebê sair exatamente como é necessário, aquele indivíduo crescer com as características necessárias. E aí o corpo físico vai se projetar, vai se formar a partir de toda essa informação. Entende quando eu falo que tem gente que entende melhor quando eu explico do físico para o sutil e tem gente que entende melhor quando eu explico do sutil para o físico? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. E aí tem uma divisão que é um nome que vocês podem encontrar, que tem gente que chama de quaternário inferior. O que é o quaternário inferior? É isso que eu te falei, são esses 4 primeiros corpos, né? Que é o nosso corpo mental inferior, é o nosso corpo astral ou emocional, é o duplo etérico e é o corpo físico. Isso é chamado de quaternário inferior, 4 para baixo. E nós temos a tríade superior, né? A tríade superior são os corpos acima, que são o Atma, o búdico e o mental superior.
certo? Então, os problemas e as doenças, elas começam a ocorrer no nosso corpo físico quando esses corpos não estão alinhados. Quer um exemplo? Você tem um projeto de vida, lembra que eu falei que tá lá no seu mental superior? Só que aí você começa a ouvir o que as outras pessoas falam pra você. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Ó, o melhor pra você é X. E aí, em vez de você fazer o que seu coração manda, que é a sua essência divina, que já tá dentro de você, que tá te dizendo o que você gosta, o que você não gosta de acordo com as suas características e personalidades, por isso é importante o autoconhecimento, você começa a fazer o que os outros acham que você tem que fazer. Ou que o mundo diz pra você que tem que fazer. Ou seus pais, ou sua tia, ou seus avós, ou as pessoas ao seu redor começam a falar pra você que você tem que fazer. E aí desalinha todos esses corpos. E aí você entra em conflito. Então, o seu mental, não, porque tem que, porque não sei o que. Aí seu emocional, mas não é isso que eu queria. Não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo legal. Né? Aí você tá num trabalho que você não gosta, você começa a ficar doente. E aí você vai fazer exames e aí vão te dar remédios pro corpo. Eu não tô falando que remédio ruim, às vezes é muito necessário, mas você começa a perceber que não veio do corpo físico, veio de um desalinhamento. Porque você tá com o mental pensando uma coisa e o seu emocional tá querendo fazer outra. E você não tá deixando o seu espírito manifestar da forma que vem manifestar. E aí começam a maioria dos problemas físicos, das doenças físicas. Tem muito disso, entende? Então, só será manifestado o que tiver ressonância com o seu projeto de vida. A nossa semente, aquilo que tá na nossa essência, não aquilo que a gente colocou na nossa cabeça, que falaram pra gente que é melhor. Só vai acontecer, a vida flui mais leve quando você tá dentro do seu projeto de vida. Se tá muito complicado e muito difícil, eu não tô falando de obstáculos, eu tô falando de realmente você tá sentindo que tá dando errado, que não é por aí, você sente. Você percebe que eu não falei você pensa, eu falei você sente que tá. Talvez esteja desalinhado, talvez você tenha que buscar um autoconhecimento para entender melhor, se conectar melhor com esse mental superior, para entender qual que é o projeto de vida, né? Percebe que cada corpo está numa faixa de vibração, cada corpo vibra numa frequência diferente, né? Uma frequência específica. Isso vai acompanhando toda a nossa vida. É um ano letivo de aprendizado, né? Uma vida de aprendizado. Pra gente ir alinhando tudo isso e entender, né? Outro exemplo para você perceber isso de uma forma mais simplificada, que é a ferramenta que eu tenho aqui através de vídeo para você conseguir perceber isso, é através de um exemplo que é mais ou menos assim. Já aconteceu com você de você estar lendo um livro? Você abre um livro, você tá lendo um livro, você vai passando várias páginas desse livro e aí você se dá conta que você não absorveu nada do livro. Nossa, parece que eu passei várias páginas e não li nada, nem lembro o que eu li. Né? Já aconteceu isso com você? Então o que acontece? O seu corpo físico tá segurando o livro. Mas vamos supor que o seu mental tá lá pensando na conta que tem que pagar. Amanhã, vai vencer uma conta essa semana. Você tá aqui com o livro lendo, mas você tá com o corpo físico segurando, mas seu mental tá, tem que pagar a conta amanhã, que não sei o quê. Seu emocional já tá sentindo a preocupação, mas meu Deus, mas será que eu vou conseguir pagar? Mas será que hora que abre o banco? E aí você tá pensando em tudo isso, né? E aí o seu mental superior tá tentando te mostrar, você não percebeu o que tá acontecendo com você? Será que é isso mesmo que você quer? Essa conta aí é necessária? Você tem certeza? Começa a te colocar algum questionamento, e por aí vai. Todos esses corpos emitindo vibrações, sinais, então tudo acontece ao mesmo tempo do jeito que eu ensinei pra vocês lá na musiquinha da borboletinha, né? Então, lembra que aqui neste canal, a gente integra todo o conhecimento que nós temos, né? Então, o que eu quero que você saiba é que existem muitos nomes para a mesma coisa. E com certeza você já viu com um nome ou com outro. Isso gera muita confusão. Gera muita divisão entre as pessoas. Porque o que as pessoas fazem? Elas defendem a sua perspectiva como sendo a única verdade absoluta nesse mundo, né? E não entendem que para você entender o todo, você tem que integrar. Você tem que entender que são palavras diferentes, mas dizem a mesma coisa. Então eu quero integrar tudo isso e trazer para você da forma mais simples possível,
né? Porque quando você entende o que tudo está sendo dito de uma forma simples, que estão falando a mesma coisa, por isso que eu trago vários nomes para cada corpo, o integrar, ele traz uma aceleração. Eu acelero o processo de despertar. Eu amplio a perspectiva e aí sim você consegue se transformar. Porque, caramba, eu não sabia disso, faz sentido. E aí você vai despertando para coisas que você não tinha pensado. E isso que transforma, essa perspectiva que transforma, esse despertar que transforma, né? Então, essa forma que eu trouxe para vocês dos 7 corpos é uma forma mais ampliada, é uma visão oriental bem ampliada da coisa. Mas nós temos a visão ocidental, nós temos a visão do cristianismo, nós temos a visão espírita, nós temos a visão da psicologia. Sabe qual que é a diferença? O nome que as pessoas colocam, né? Alguns entendem melhor com um nome, outros vão entender com outro. Uns precisam de nomes mais rebuscados, mais intelectuais. Outros precisam de uma visão mais holística, mais solta, mais sutil para entender. Percebe que é só perspectiva? Quer um exemplo? Vamos lá. A psicologia chama uma coisa que a psicologia fala é o pensamento. A psicologia traz muito esse termo, o pensamento. O que é pensamento para a filosofia oriental? Pensamento para a filosofia oriental é o corpo emocional ou astral, mais o corpo mental inferior ou mental concreto, mais o corpo mental superior, mais o corpo búdico, mais o átomo ou espírito. Pensamento para a psicologia são todos esses corpos que na oriental eles separam mais. Outro exemplo é o cristianismo. Ele chama de alma, ele chama uma dessas partes de alma, enquanto os espíritas chamam de perispírito. A mesma coisa que os cristãos chamam de alma. Outro exemplo, os cristãos chamam de Espírito Santo, o que os espíritas chamam de espírito. Percebe que é a mesma coisa? Então vamos misturar para entender melhor? A psicologia, ela vem falar de sensação. Tá? A psicologia, quando você vai ler livros da psicologia, ela usa o termo sensação. Para o espírita, sensação é perispírito. Para o cristão, sensação é alma. Para o ocidental, sensação é emoção. Para o oriental, sensação é o duplo etérico. Entende? Como é tudo... Estão falando a mesma coisa em línguas diferentes? Então você vai encontrar com vários nomes. Quanto mais você souber disso, mais você vai bater o olho e entender o que está sendo dito. Então eu trouxe a visão oriental porque para mim aquela é mais ampla. E é engraçado que eu vejo o povo discutindo, cada um a sua verdade, né? Defendendo. Não, imagina, isso não existe, blá blá blá. Eu não consigo ver esses corpos, para mim é só isso, só aquilo. E na realidade, só estão usando termos diferentes. Então eu olho, eu falo assim, meu, por que estão discutindo isso? É a mesma coisa, entende? Ai, não, porque é o Espírito Santo. Ah, não, porque é o Espírito. Veja, qual é a essência da coisa? Estão falando da mesma coisa, né? Mas, qual a intenção de não falar isso pra gente? Como já dizia Maquiavel, dividir, fraccionar para conquistar e dominar, né? Então, se a gente entender tudo isso, será que vai ter todas essas brigas religiosas? Será que vai ter a parte acadêmica brigando com a holística, com as terapias alternativas? Talvez não. Talvez elas se juntem e entendem o papel de cada uma na sociedade e se ajudem, né? Todas as religiões permitindo que uma ou outra se ajudem, cada um que busque o que é melhor para si, da forma que entende melhor, mas um respeitando o outro, não atacando um ao outro. Entende? Que o amor é muito maior que isso. Então, voltando para os 7 corpos, os 7 corpos, eles vibram em frequências diferentes. Cada um dos corpos vibram em frequências diferentes. O corpo Atma, que é da centelha divina, ele vibra numa frequência extremamente rápida. Tão rápida
que se torna quase que um corpo invisível. Um corpo invisível, praticamente. Já o físico é uma frequência tão baixa, tão lenta, que permite a gente viver essa dimensão, a gente vê. Então, tudo que você vê tem uma frequência densa e baixa de vibração, por isso você consegue ver com esse aparelho, que é o corpo, né? Então, aqui não tem julgamento se é bom ou se é ruim, é apenas uma constatação que os corpos vibram na frequência ideal para ocupar os lugares que precisam ocupar no universo, né? Então, quando a gente fala de dimensões, nós estamos em várias dimensões. Percebe? Corpo físico está na 3D, na terceira dimensão. Altura, largura, profundidade. Os outros corpos vão vibrando em frequências mais rápidas e mais elevadas. Por isso, 4D, 5D, 6D, 7D e por aí vai. Entende? Então, quando se fala de dimensões, não é nada do outro mundo. É isso que está sendo dito, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui mais concreto para ficar bem claro para todo mundo. Então, pensa num processo dos cabos de fibra ótica, né? Percebe que passam sinais, ondas de TV, de telefone, de internet, tudo na fibra ótica. E como que sabe qual que fio que é para TV, qual fio é para o telefone, qual fio é para a internet? Então é a mesma coisa com os nossos corpos, porque eles, da TV tem uma frequência, da internet tem outra, do telefone tem outra, e é a mesma coisa com os nossos corpos. É uma manifestação no fio de fibra ótica, onde todos se interligam, mas cada um tem uma frequência diferente e um papel diferente, né? Mas aí você deve estar se perguntando, Jéssica, pra que a gente precisa do corpo físico, então? A gente precisa do corpo físico porque o espírito, ele precisa passar por um adensamento. Adensamento é uma coisa densa. Ele precisa sair desse todo para criar a individualização para conseguir se manifestar neste planeta, que é o habitat, que é o local ideal para uma manifestação, para uma experiência específica. Isso aqui é uma escola, uma grande escola de aprendizado. E a gente precisa, como espírito, se manifestar aqui. Como se manifestar? A gente precisa de um aparelho, do mesmo jeito que lá no mergulho. Então, vamos pensar que a gente vai diminuindo a frequência dos corpos, até conseguir adensar para chegar numa materialização, né? Para conseguir adensar, para a gente conseguir se manifestar dentro do corpo físico. Então, quero que vocês pensem numa hidrelétrica, por exemplo. Se a gente pensar numa hidrelétrica, ela tem mais ou menos 760 mil quilowatts por hora de potência, certo? Se a gente pensar que existe a subestação da hidrelétrica, ela já vai para uns 380 mil quilowatts por hora. Tá vendo como já diminuiu? Porque é uma subestação. Se a gente pensar que existem os transformadores, em média 13,8 mil quilowatts por hora. Já tá um pouco mais fraco. E aí, todas as subdivisões até chegar na sua casa numa voltagem 220 e 110. Para você poder usar os seus aparelhos. Para você poder acender uma lâmpada. Imagina a potência de uma energia elétrica como uma potência de uma grande hidrelétrica dentro de uma lâmpada. Não seria possível. Não teria essa luz, não seria possível. É muita densidade, é muita força, é muita energia. Então, a mesma coisa que acontece com o espírito. A densidade é muito grande, muito vasta, e ela precisa ir adensando, de certa forma, diminuindo a sua densidade para poder entrar no corpo físico e se manifestar aqui. Por isso que a gente precisa do corpo físico, por isso que, para ficar um pouco mais fácil tudo isso. Nesse processo de adensamento, percebe que a gente vai deixando algumas coisas para poder adensar? Por isso os véus do esquecimento que nós temos para conseguir adensar no planeta Terra. Então a gente não lembra de muitas coisas e nós não vemos muitas coisas porque esse aparelho é de certa forma limitado para esta experiência neste planeta, tá? Lembra, a casa de meu pai tem muitas moradas, então não tem só esse planetinha aqui, se você ainda não percebeu. Mas é basicamente isso para esta escola da vida que chama Terra, ok? Então, os nossos corpos vão diminuindo até que a gente possa estar encarnado, manifestando o espírito na matéria, tá? E a morte? A morte é o processo inverso. A gente tem uma aceleração tão grande do espírito
que este aparelho já não cabe mais, não funciona, o projeto de vida, ou a gente não está seguindo o projeto de vida, não tem propósito de estar aqui, ou já cumprimos o propósito de vida e precisamos ir. Por algum motivo, vários motivos, não cabe mais ficar neste corpo, neste aparelho, então a gente começa a aumentar, tanto o espírito começa a aumentar a vibração, até que faz o processo inverso dos corpos, que eu expliquei para vocês como é a materialização do espírito, eu tô explicando como é a volta. Esse é o processo de morte, tá? Simplificadamente, o processo de morte nessa questão dos corpos. E aí o que acontece? Quando a gente tem a morte do corpo físico, que a gente enterra, né? E todos os elementos voltam para a terra, o que é da terra, enfim, o que é do minério volta para o minério, o que é do vegetal volta para o vegetal, toda essa composição que eu expliquei lá no começo, volta para o nosso sistema do planeta Terra. E o duplo etérito, que é o nosso fantasminha, não tem mais necessidade dele existir, porque lembra que ele só faz um intermédio entre os outros corpos, então esse também deixa de existir, né? E aí a gente passa a viver com o corpo emocional, o corpo mental, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, certo? Mas aí é um tema mais complexo para uma outra aula, eu quero que você feche aqui nesses corpos, tá? Então, os nossos corpos é uma variação que permite que a gente esteja encarnado, pois cada um desses corpos tem uma frequência e vai diminuindo para ter essas condições de encarnados. Daí ficou bem claro, certo? Isso mostra pra gente o quanto é importante nós cuidarmos de todos os nossos corpos. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. E aí, por isso a importância do todo, de todas as profissões, de todas as pessoas. Porque quem cuida do físico são os profissionais da saúde que entendem do físico. Quem cuida do mental são os profissionais da saúde que vão cuidar do mental. Quem cuida do emocional, profissionais da saúde que cuidam do emocional. E do espiritual, também existem profissionais especializados para cuidar do espiritual, mas não se fala disso, tá? Mas a importância de entender que o ser humano não é só o físico, não é só o mental, como focam. Existe também o emocional, que não é entendendo com a razão. Muitos problemas de ordem emocional precisam ser tratados de forma diferente, porque a vibração é diferente. Onde está armazenado é diferente. Então, talvez entender, você já entendeu o que acontece com você, todas as formas. Mas às vezes, por que eu não mudo? Por que eu não consigo mudar essa situação? Porque você não vai mudar com a cabeça, com o racional. Você precisa mudar com o emocional, o emocional, tratar o emocional com o emocional. Entende que é diferente? Tratar o espiritual com o espiritual. E integrando todas essas forças. E isso é o holístico, isso é a mistura de tudo isso. Isso é o despertar emocional e espiritual. Isso é a inteligência unificada do ser. Percebe? Então, o que a gente tem que aprender de primordial com tudo isso? Com toda essa aula que eu trouxe hoje? A gente precisa entender e estar atento aos condicionamentos advindos dos nossos corpos inferiores. A gente precisa entender o que está acontecendo com os nossos corpos inferiores. O que está acontecendo com o meu corpo físico? Isso que aconteceu comigo realmente aconteceu? Ou é uma sensação que eu tô captando? Isso tá vindo do meu emocional e tá afetando o meu físico? Ou isso realmente veio do meu físico e o físico tá afetando o emocional? É completamente diferente o jeito de ser tratado, né? Por exemplo, questões da metafísica vão trazer essas explicações que às vezes os médicos não encontram. Significa que toda doença o médico não vai conseguir explicar ou entender? Não, algumas coisas sim são tratadas ali, mas às vezes não consegue achar uma explicação, então você tem que ir para outras vertentes. Às vezes o mental só não vai resolver, você precisa ir para o emocional, olhar para o emocional. Não vai resolver, você precisa ir para o espiritual. E entendendo tudo isso junto vai te ajudar, entende? Então, outra coisa que a gente precisa é entender a melhor forma de ter a nossa atenção plena. Como muitos avatares, e avatares eu digo personagens, espíritos que vieram encarnar nesse plano físico, como Buda, como Jesus, como Moisés, como Krishna, como vários avatares que vieram, né?
para trazer uma única mensagem, atenção plena. Alguns chamam isso de vigiar e orai, né? Outros chamam de presença plena. Por que é a presença plena ou vigiar e orar? Percebe, ore e vigie para todos os seus corpos estarem aliados ao seu projeto de vida. Não entre em conflito entre eles, porque senão você vai bagunçar tudo. Vai gerar doenças, vai gerar conflitos, certo? Se você passar muito tempo, isso a gente já entendeu, muito tempo com um conflito nos seus corpos, entre os seus corpos ou dentro de um deles, invariavelmente isso vai desencadear vários processos em você, né? Tanto processos espirituais quanto processos físicos, doenças, questões. E aí vai virar uma bola de neve tão grande que talvez você não vai conseguir mais achar qual é a raiz do problema. É possível achar? Sim, é sempre possível. Entender, desfazer, resolver, mas você tem que querer. E talvez você já tá num processo tão grande que vai ter que ser bem profundo isso, essa busca, esse despertar, entende? Então, é importante trazer o despertar. E o despertar é a busca por manter-se sempre pleno diante da realidade, sem criar ilusões. Quanto mais você se distanciar desse mundo material, não estou falando viver o mundo material, nós precisamos viver a experiência daqui. Por isso que nós estamos aqui. Então, conforto, lazer, dinheiro, tudo isso faz parte dessa vivência. Mas se afastar deste mundo ilusório. E se você não viu meu vídeo sobre despertar espiritual, assiste que você vai entender mais do que eu tô falando desse mundo das ilusões. Parar de criar ilusões na sua vida. Parar de entender tudo como crença e se afastar um pouquinho disso e falar qual é a realidade mesmo da situação que eu vivo, do que tá acontecendo, qual é a real, né? E entregar-se profundamente nessa percepção. O que é isso? É reconhecer que vão existir evocações primárias nos nossos corpos inferiores, então vai acontecer. Os nossos corpos inferiores vão sentir raiva, vão sentir tristeza, vão sentir felicidade, vão sentir vazio, insatisfação, angústia. E o que isso está querendo dizer? E às vezes ele vem, porque a gente está na matéria no corpo físico e a gente é uma bomba de hormônios, ele vem querer o prazer imediato, aquilo que está mais fácil. Mas nem sempre essa recompensa imediata é o que vai dar sentido a essa existência. Então, às vezes, um emprego X, um prazer aqui, um prazer ali, pode até ser que te dê prazer e te dê uma alegria temporária. Mas não vai ser isso que vai alimentar o seu ser, que vai dar sentido à sua vida, ao porquê você está aqui. Existe algo maior, que é o que eu falei, que está dentro do seu mental superior, dentro do seu, o seu projeto de vida, dentro do seu coração, que é representado pelo coração, né? Então, entender tudo isso é entender que a busca do sentido da vida é um sentido de um propósito maior. E o foco dos 7 corpos é justamente nos conectarmos com o nosso mental superior. Isso é treino de perceber o que está dentro do seu coração e não aquilo que as pessoas dizem para você ou aquilo que você enfiou na sua cabeça. Que é aquilo que você quer acreditar, suas ilusões que você cria, aquilo que está no seu divino, aquilo que está dentro da sua centelha divina, que preparou toda esta vida para você viver uma experiência plena. E o que você precisa, o que você quer de verdade. Se não importa o que os outros digam, não importa o que a sociedade espera de você, o que sua mãe, o seu pai, o seu marido, o que sua esposa espera de você, mas aquilo que realmente alimenta a sua alma, aquilo que você gosta, certo? Então isso é treino, isso é percepção, existem algumas formas de fazer isso, inclusive tem um vídeo de meditação no canal, se eu não me engano já tem ou vai estar disponível para vocês, que é uma das formas de conseguir perceber isso dentro de você, porque quando você aquieta o quaternário inferior, que são os 4 corpos, você aquieta tudo isso, você consegue criar essa conexão mais profunda com esse mental superior e entender o que ele está querendo te dizer, a mensagem que ele tem para você. E quando falam as respostas, todas as respostas estão dentro de você, é porque estão nesse corpo mental superior e está nesse corpo búdico e você só precisa acessá-lo. Quando você reza para Deus,
ele já te deu todas as ferramentas que você precisa, que estão dentro de você, no seu mental superior, certo? É muito mais lindo do que vocês possam imaginar. Eu espero ter trazido uma clareza maior sobre as coisas para vocês entenderem como essa inteligência unificada é espetacular, super organizada, super planejada, para você viver a melhor experiência possível. Então começa a ver a sua vida de uma percepção diferente e começa a transformar o seu olhar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo, deixa os comentários o que você achou. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Tudo que vocês comentam e os likes que vocês dão ajudam a divulgar, o YouTube divulgar para as outras pessoas esse vídeo, para elas entenderem também a importância de tudo isso. Então, se fez bem para você, se mudou a sua percepção, se te deu uma clareza maior sobre as coisas, vai ser muito legal. Envia para alguém e compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo, boa semana. Tchau, tchau.